Fala pessoal, aqui é o Ranieri, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse tutorial você vai aprender a como fazer essa capinha animada utilizando o tracking de câmera aqui no After Effects. Então, antes de mais nada, eu já deixei uma pasta aqui com todos os assets que eu vou utilizar nesse tutorial. Eu vou deixar compactado para que vocês baixem e possam fazer um teste aí no After Effects de vocês também, beleza? Assiste o vídeo primeiro e depois você tenta reproduzir, assim eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Então, aqui tem algumas imagens PNG com fundo transparente, tem o background e também tem esse vídeo que eu gravei com o celular, onde eu utilizei uma capinha de um outro jogo, que é o Uncharted 4, e fiz esses xizinhos aqui, ó, para facilitar o tracking lá no After Effects, beleza? Então, vou voltar aqui pro After e a gente vai criar um novo projeto. Então, vem aqui em File, New Project. Aqui, a gente vai criar a nossa composição. Você pode criar a sua composição normal, clicando aqui, caso seu After seja mais novo, ou então clicando nesse ícone, tá bom? Aí aqui você coloca todas as propriedades, se ele é HD ou Full HD, e também a taxa de quadros por segundo. Mas nesse caso, como eu já tenho um vídeo, eu vou importar todos esses itens para cá, pro After Effects, basta clicar e arrastar para cá, e eu vou pegar esse vídeo que eu já tenho e vou jogar nesse ícone para que ele crie uma composição com as mesmas dimensões desse vídeo que eu gravei, que no caso é 1920 por 1080, com uma taxa de 30 frames por segundo, beleza? O que a gente precisa fazer agora é aquele traqueamento de câmera. Então, seleciona o seu vídeo, vem aqui em Animate, depois clica aqui em Track Camera. Esse efeito aqui, ele vai analisar todo o seu vídeo e vai fazer uma análise da movimentação dos pixels. Ele já viu aqui, ó, que tem 508 frames. Enquanto finaliza esse processo, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que eu achei bem legal aqui no Google, né? Que ele exemplifica o que é um tracking de câmera. É bastante comum que nos filmes sejam gravados cenas utilizando o chroma key, onde tem o personagem e o fundo tudo verde, tá vendo? E aqui no fundo tem justamente esses pontinhos para facilitar o tracking de câmera também. Então aqui você tem uma cena com uma personagem, tem a cena aqui com outro personagem, e depois você consegue fazer uma composição desses dois e também adicionar objetos que antes não faziam parte dali, né? Você coloca objetos aqui na pós-produção e como havia esses pontinhos aqui para auxiliar o tracking, sempre que você movimenta a sua câmera, esses objetos aqui rotacionam de acordo com a movimentação da sua câmera. E é basicamente isso que a gente está fazendo aqui no After Effects e é por isso que tem esses xizinhos aqui, tá? Ainda tá em 63%, então para que vocês não fiquem aguardando todo esse processo, eu vou pular para a parte que já foi finalizada. O traqueamento de câmera já foi finalizado, então se você perceber, ó, esse pontinho vermelho, sempre que eu movimentar para qualquer outro frame aqui do meu vídeo, ele vai acompanhar esse X que tá aqui no centro, tá vendo? Ó, ele sempre vai estar ali. E isso acontece porque esse efeito, né, do Camera Tracker, ele analisou todos os frames aqui do meu vídeo, percebeu a movimentação dos pixels e criou esses pontinhos auxiliares aqui pra gente adicionar efeitos depois. Então, ó, sempre que eu movimentar, ele vai estar ali também, beleza? Então, foi justamente por causa disso que eu coloquei esse papelzinho aqui com o X, porque nesses cantos aqui, onde tem muita informação, ele cria diversos pontos e acaba dificultando um pouco para você fazer o tracking, tá? Mas nesse caso aqui, como tem pouca informação, aí fica até melhor, tá vendo? Não tem tantos pontos igual tem aqui embaixo. Eu vou deixar então a minha agulha aqui no início. Ah, e uma outra coisa. Se isso aqui não apareceu para você, é porque provavelmente você não tá com o efeito selecionado, tá? Se eu clicar fora aqui, ó, ele sai. Mas se eu clico dentro do efeito, ele aparece aqui para mim, beleza? Então eu deixei a agulha aqui no início, onde tem somente esses três pontinhos. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, no meio dos três, tá vendo? Ele vai criar um triângulo. Se eu clico aqui, ó, ele criou esses três pontinhos. E agora a gente vai criar um objeto e uma câmera. Então clica com o botão direito, vem aqui nessa segunda opção, criar sólido e câmera. Tem outros itens aqui, mas nesse caso só o segundo é interessante pra gente, beleza? Aí ele vai criar uma câmera 3D. Se você apertar o U duas vezes, ele vai mostrar todos os keyframes que foram gerados. E também esse sólido, como ele tá com o 3D ativado, ó, eu não tô com a opção aqui do 3D, né? Então clica nesse Toggle Switch Modes, vai aparecer outras opções aqui. Então com o 3D selecionado, ele sempre vai acompanhar a movimentação dessa câmera aqui. Para ficar melhor para você visualizar, eu vou apertar o S para abrir o parâmetro de escala. Vou reduzir aqui em 50% mais ou menos para ficar melhor. Até um pouquinho mais, tá? Eu vou apertar o 0 para ele dar um pré-rendering e você vai perceber que esse objeto, ele não faz parte da nossa cena, só que como o After Effects, ele traqueou toda a nossa cena, quando a câmera se movimenta, esse objeto se movimenta junto, dando a sensação que de fato esse objeto que não existia antes, agora faz parte da nossa cena. E é justamente isso que o traqueamento de câmera faz. Fica um efeito bem interessante, né? Bom, então o que a gente precisa fazer agora é justamente fazer com que esse quadradinho, ele tenha a mesma altura e largura dessa área aqui, que é onde tem a imagem. Então eu vou voltar aqui pro início e para movimentar esse quadradinho aqui, para mexer as propriedades de altura e largura, a gente vai usar a escala, que é o que já tá aqui, ó. Você pode apertar o S para aparecer, ou então você pode vir em todas as propriedades. Só que aqui no Transform, ele vai aparecer o Anchor Point, Position, escala, rotação, opacidade, e nem todos aqui são interessantes pra gente. Então, para não ficar tão poluído a tela, basta selecionar a sua lente
Layer, aperta o S e vai aparecer somente a escala aqui, tá bom? E eu vou mexer também na posição. Então segura o Shift, aperta o P, apareceu a posição. E eu também vou colocar a rotação. Segura o Shift, aperta o R, beleza? Então aqui, ó, na escala, como tá esse ícone aqui, que é o Constraint Proportions, sempre que eu mexer em um parâmetro aqui, ele vai aumentar a escala de forma proporcional. Eu não quero que isso aconteça. Então você clica nessa opção, dessa chavezinha que tava ali, aí você pode aumentar aqui, ó, só na horizontal ou só na vertical, tá vendo? Então eu vou deixar aqui mais ou menos em 68%, aqui eu vou reduzir, vou aumentar mais um pouco também, na verdade aqui tem que ser um pouco menor, talvez 57%, aí ele tá mais ou menos do mesmo tamanho, e eu consigo movimentar aqui, ó, na horizontal e aqui na vertical. Tá? Para não demorar tanto isso aqui, eu vou deixar ele organizado. Assim que estiver pronto, eu já retorno no vídeo, mas é basicamente utilizando essas propriedades que você vai deixar do mesmo tamanho, tá bom? Beleza, eu fiz a correção, agora ele tá pegando toda essa área aqui, onde apareceria a imagem. Ó, você dá um pre-rendering, você vai perceber que ele tá cobrindo exatamente essa parte, onde a gente vai colocar a nova imagem 3D. Então, uma vez que a gente já organizou ele aqui, o que a gente precisa fazer? Ó, se você tiver interesse em deixar o seu exatamente igual o meu, vou apertar o U duas vezes, eu deixei a posição nesses parâmetros, tá? Posição, escala, orientação e a rotação. Se você quiser reproduzir aí pro seu. Beleza, vou reduzir aqui. Então, agora eu vou duplicar esse sólido. Então, para duplicar, você pode apertar Ctrl C, Ctrl V, que ele vai criar uma cópia, ou então você pode selecionar o seu sólido, apertar o Ctrl D, que ele duplica também, tá? Esse de cima eu vou renomear, então botão direito, Rename, vou deixar para Chroma, que era justamente aquela ideia, né, de ter um fundo verde, e eu posso até mudar a cor também, para fazer mais sentido, então Ctrl Shift Y, eu vou deixar ele aqui no verde, é o 00FF00, que é um verde puro, posso dar um OK, depois New, eu vou tirar a visibilidade dele por enquanto, e esse aqui de baixo, esse sólido aqui de baixo, eu vou criar uma pré-composição, porque vai ser dentro dessa nova composição que a gente vai criar aquela cena onde tem os personagens, tá? Então, você pode criar uma pré-composição de duas formas, botão direito e depois pré-compose, ou então Ctrl Shift C, aí você deixa essa primeira opção selecionada aqui, ó, deixar todos os atributos na base, que é o nome da minha composição principal, posso dar um OK, e agora, ele até mudou o ícone aqui, tá vendo? Ele tá o mesmo ícone aqui, ó, de quando a gente cria uma nova composição. Então, já que isso aqui é uma composição, então eu posso dar 2 cliques para entrar dentro dele. Esse sólido aqui já não é interessante mais pra gente, então eu posso deletar. E aqui eu vou montar aquela cena agora, onde vocês viram lá no início. Então eu vou jogar aqui o fundo, né, o background. Aí aqui eu posso mexer na escala, na verdade no zoom aqui, com o scroll do mouse, ou então mexendo aqui, ó, 25%, 33% e assim por diante. Eu também vou jogar a L aqui. Então eu tenho esses dois itens. Esse background, vou apertar o S aqui para reduzir um pouquinho da escala. Vou deixar mais ou menos em, deixa eu ver, 80% por enquanto. A L vou fazer o mesmo, reduzir um pouco e reorganizar ela aqui pro meio. Se você voltar para sua composição principal, você vai ver que já mudou aqui, tá vendo? Só que por enquanto não tem aquele efeito de 3D ainda, né? A gente precisa ajustar isso na nova composição ainda. Então vem aqui na sua composição e a gente vai precisar adicionar, na verdade habilitar a opção de 3D aqui. Só que antes disso, em vez de deixar somente uma visualização aqui, eu vou deixar duas. Então, essa primeira é do Active Camera e a segunda aqui é a visualização do topo, o top, tá? É como se ele estivesse olhando de cima. Só não surtiu o efeito ainda porque eu não marquei o 3D aqui nas nossas layers. Então, marcando o 3D, ó, você já viu que ele já mudou, tá vendo? O nosso background, eu vou jogar ele lá para trás. Deixa ele selecionado, aí nessa opçãozinha aqui, ó, que é o eixo Z, você pode jogar lá para trás assim, ó, deixar lá para trás, tá vendo? Só que se você jogar muito para trás, vai aparecer essas faixas pretas aqui, né? E como a gente não quer isso, eu vou até apertar o P de posição, ó, vou deixar ele em 1000. Como a gente jogou ele lá para trás, você pode apertar o S e mexer na escala. Vou deixar a escala aqui em 125, beleza? 125. Então você percebe, ó, é como se tivesse uma câmera aqui observando esses objetos, sendo que o objeto tá lá atrás e tem um aqui mais na frente, né? Essa nossa personagem aqui, eu vou apertar o P. Eu vou jogar ela, em vez de deixar ela aqui bem na frente da câmera, vou jogar um pouquinho mais para trás. Talvez 500 seja um valor interessante. Só para não ficar recortado, fazer a mesma coisa, apertar o S, aumentar um pouco da escala para 100 e vou reposicionar aqui na tela. Beleza, já ficou interessante. Se a gente voltar aqui, ó, você percebe que foi reorganizado. E a gente precisa agora fazer com que tenha aquele efeito 3D, né? Como eu disse, aqui, ó, eu vou selecionar essa opção aqui do top, vou mudar de top para Custom View e vou apertar o C para ele mudar desse ícone que a gente estava antes, que é o Selection Tool,
Tool para a câmera. Então se você clicar aqui, ó, você percebe que você já está fazendo uma movimentação aqui na câmera, tá vendo? Mas fica tranquilo que esse aqui é só uma visualização customizada, ele não vai influenciar no seu render final, tá? Que é quando você transforma a sua composição em um vídeo. Então eu vou mudar aqui de novo para top, para deixar como estava antes. Vou apertar o V para ele sair da câmera para vir para o Selection Tool. E agora eu vou vir aqui na composição principal e você precisa selecionar esse ícone aqui, ó, do Continuous Rasterize, tá? Se não tiver aparecendo essa opção aqui para você, você vem aqui embaixo, clica no Toggle Switch Modes e quando aparecer essa opção, na nossa pré-composição, você clica nesse aqui, ó, Continuous Rasterize, tá vendo? Você vai perceber agora que ele ficou meio bugado, né? De fato, tá tendo uma movimentação nessa nossa cena, só que o After Effects não sabe ainda em que parte isso aqui deve aparecer, né? A gente não falou pro After Effects qual é a área delimitada que deve aparecer isso aqui, porque senão ele vai acabar aparecendo em toda a nossa cena, você percebe? Em alguns momentos aparece a parede lá atrás, porque aqui, ó, é o fim da imagem, né? Só que a gente precisa justamente delimitar a área onde essa imagem aqui aparece. E foi justamente por isso que eu pedi que houvesse uma duplicação desse chroma aqui, tá? Ó, se eu colocar a visibilidade, ele vai mostrar justamente aquela capinha, tá bom? E é justamente ela que vai delimitar a área onde vai aparecer essas imagens aqui. Então, de novo, com ela habilitada, você vai vir aqui em Toggle Switch Modes e aqui, ó, no Track Mate, você vai mudar de None para Alpha Mate. E agora, ó, ele já tá delimitado, vou apertar o 0 para dar um pré-rendering e você vai perceber que já tem esse efeito Parallax 3D aqui, né? Ficou bem interessante, não tá mais aquela imagem chapada de antes. Agora, para finalizar essa nossa composição, eu vou adicionar aqueles outros itens aqui, vou mudar de 2 visualizações para somente uma, vou pegar o logo aqui da Naughty Dog, vou deixar aqui em cima, vou deixar ele aqui do lado, ó, aqui, vou até reduzir um pouquinho da escala, 75 talvez fique interessante, vou pegar os outros itens, o PEG 18, o S, deixar em 50% e por último vai faltar a logo do The Last of Us, vou jogar aqui em cima, nele vou aumentar um pouquinho a escala, deixar em 125. Beleza, já tá feito, só que, como eu disse, né, como a gente tá mexendo aqui com efeito 3D, se a gente não habilitar o 3D dessas layers que a gente deixou aqui por cima, quando você voltar na sua composição, ela vai ficar meio bugada, tá vendo? Então é importante que você marque o 3D aqui, para quando você voltar, ele ficar perfeito aqui. Eu apertei o 0 aqui de novo, para ele dar um pré-rendering, e você ver, né, para você acompanhar como que ficou aqui o efeito. Ficou bem interessante agora, né? Basicamente, a mesma composição que vocês viram lá no início do vídeo. Bom, pessoal, então para finalizar, a gente pode colocar aqui, ó, pode colocar só um Adjustment Layer para fazer umas correções de cores bem simples aqui. Vou colocar um Curves, deixar assim, melhorou um pouco, né? Não tá tão escuro. Pode adicionar um Levels também, assim ficou bem mais interessante, né? Bom, então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se vocês tiverem sugestão de novos vídeos também, deixem nos comentários que em breve eu trago mais conteúdo pra cá, beleza? Valeu por terem assistido, principalmente pra você que ficou até o final. Até o próximo vídeo.